Nessa noite nós queremos tratar sobre um assunto que Jesus abordou algumas vezes durante o seu ministério, que é a questão da ansiedade. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, veja como eles crescem, não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é julgada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ansiedade, meus irmãos, é uma característica do nosso tempo, com mais ênfase do que foi nos dias de Jesus. É quase que impossível, diante de tantas coisas que essa vida impõe para nós, que nós vivamos sem ansiedade. Entretanto, nós vemos na Bíblia o Senhor Jesus tratando essa matéria e dizendo para nós o seguinte: não fiquem ansiosos. Será que Jesus foi muito duro quando assim falou? Como é que não ficaremos ansiosos diante da realidade que envolve a vida no dia a dia? Toda vez que você olha os desafios dessa vida, é difícil você não ficar ansioso. Jesus disse que nós não devemos ficar ansiosos. E ele trabalha que nós precisamos conhecer as causas da ansiedade. O verso 25 ele diz que nós não devemos ficar ansiosos quanto à nossa vida, em relação ao que vamos comer, ao que vamos beber, nem quanto ao nosso corpo, com o que vamos vestir. Precisamos, na verdade, conhecer as causas da ansiedade. Elas são muitas, mas eu quero citar algumas nessa noite. Primeira causa da ansiedade é a nossa ambição em relação às coisas que Deus fez. Nós preocupamos com excesso, em excesso. Desejamos coisas demais. Percebemos, meus irmãos, que a sociedade que nos cerca é uma sociedade extremamente consumista. Todos nós podemos olhar e ver que nós temos normalmente mais coisas do que nós precisamos ter. Se você olhar com sinceridade, cuidadosamente, você há de verificar que você, às vezes, se preocupa em ter coisas, você ambiciona coisas, e quando você está querendo aquelas coisas, você está fazendo de tudo para tê-las, e às vezes quando você as tem, elas não têm mais qualquer valor. Uma das marcas da sociedade desse tempo é a questão dos bens, dos valores, do dinheiro. Então as pessoas ficam extremamente ansiosas. Desde os pequeninos, né? Os mais novos, hoje,
Dificilmente você encontra uma criança e ela não dispõe de pelo menos algum dinheirinho. Ela está sempre preocupada em receber alguma coisa, de ter alguma coisa do seu pai, da sua mãe, e receber alguma coisa em troca. Houve um tempo, e não faz muito tempo, quando as crianças não tinham dinheiro. As crianças nem sabiam o que era dinheiro. Viu? Vocês são senhores. Mas hoje, as pessoas se preocupam demais com o dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é somente para ser usado. Dinheiro não pode ser o nosso senhor, tem que ser o nosso servo. O que é que diz a Bíblia? Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. E mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Isso é um fato. Então, uma das causas da ansiedade é a nossa ambição. Uma outra coisa que provoca ansiedade é a insegurança. Nós vivemos um tempo de muita insegurança. E nós queremos antecipar as coisas. Nós achamos que não vamos ter o que é necessário para satisfazer as nossas necessidades. E quantas não são as pessoas que estão preocupadas com o amanhã? Não é aqui uma palavra contra a previdência, não é nada disso. Mas quantas pessoas estão preocupadas com o amanhã e deixam de viver o hoje? Estão inseguras, então ficam ansiosas, extremamente preocupadas. Uma terceira causa da ansiedade, conforme esse texto aqui, é a nossa imaginação. A imaginação é um negócio complicado. Há pessoas que ficam ansiosas imaginando, por exemplo, com quem meu filho vai casar, o que meu filho vai fazer quando crescer. Será que meu filho vai passar de ano? Então a pessoa começa a ficar, não tem que fechar os ouvidos não, Marcelo. A pessoa começa a ficar ansiosa, imaginando. E às vezes a nossa imaginação caminha só para o lado errado. Às vezes uma pessoa não chegou em casa, a gente imagina, o que será que aconteceu? A gente fica pensando que aconteceu sempre o pior. Então esse tipo de atitude, esse tipo de imaginação provoca ansiedade. A ambição provoca ansiedade. A insegurança provoca ansiedade. A imaginação descontrolada provoca ansiedade. Pense bem, quantas coisas você já imaginou que iria acontecer e não aconteceu? Quantas coisas você já sofreu antecipadamente? Jesus falou o seguinte, basta a cada dia o quê? O seu mal. Nós jamais viveremos o amanhã. E há pessoas que se desgastam, pessoas que ficam profundamente ansiosas, extremamente preocupadas com o que vai acontecer amanhã, sendo que nenhum de nós tem um controle do amanhã. Então essas são algumas causas da ansiedade. Mas Jesus disse que nós não devemos estar ansiosos, porque a ansiedade ela causa alguns prejuízos. Há pelo menos 3 esferas do ser humano que a ansiedade é extremamente prejudicial. Primeiro, ela traz problemas físicos, prejuízos físicos. Por exemplo, a pessoa quando está ansiosa, via de regra, ela tem um descontrole. Muitas têm dor de cabeça, sem causa, outras têm um desarranjo intestinal, outras ficam com o corpo manchado, outras têm dor no corpo sem saber por que está doendo. É uma das realidades do nosso tempo, é aquela chamada doença psicossomática. A pessoa está sofrendo, ela está tendo problemas físicos porque ela está ansiosa. Jesus disse que nós não devemos estar ansiosos.
porque isso prejudica tremendamente o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus nos convida a olhar para as aves do céu. Ele nos convida a olhar para os lírios do campo e tirar a ansiedade de nós. Porque ele diz, olha, vocês valem mais do que as aves, do que as plantas. E eu cuido das aves e das plantas. Será que eu não sou capaz de cuidar de vocês? Quanta ansiedade. E prejudica o nosso corpo tremendamente. Pessoas envelhecem mais depressa quando estão ansiosas. A vida passa e a pessoa não percebe, porque ela está ansiosa. Ela não consegue ficar bem. Ela se alimenta, mas o alimento não tem nem sabor, porque ela está ansiosa. A Bíblia diz, não estejais ansiosos. A ansiedade traz um prejuízo, né? Um problema para o nosso físico. Mas a ansiedade também traz problema no nosso relacionamento com o nosso semelhante. É difícil conviver com uma pessoa ansiosa. E é difícil o ansioso se relacionar com outras pessoas. Porque a sua ansiedade vai prejudicar tremendamente o relacionamento interpessoal. A Bíblia diz, não estejais ansiosos. Porque nós somos seres criados para nos relacionar. E quando uma pessoa está extremamente ansiosa, não há como relacionar-se com ela. Porque ela está dominada pela ansiedade. Ela não consegue nem ver o outro direito, porque ela está tremendamente ansiosa. Além de problemas físicos e problemas de relacionamento, a ansiedade traz um outro problema que para mim é o mais grave. É o problema espiritual. Uma pessoa ansiosa, ela tem muitas dificuldades de compreender que Deus está no controle. Ela está levando uma carga que ela não precisa levar. Quando lemos a Bíblia, há alguns textos, mas eu quero citar pelo menos dois. O primeiro está no Salmo 55, verso 22, que diz o seguinte: lança o teu fardo sobre quem? Sobre o Senhor, porque Ele vai fazer o quê? Ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, a pessoa que está muito ansiosa, ela tem problemas espirituais, porque ela não consegue lançar sobre o Senhor. É muito difícil para ela lançar sobre o Senhor, porque ela está ansiosa. Ela acha o seguinte, não tem solução, não vai acontecer, pensa no pior, começa a sentir-se mal. Como é que Deus pode agir assim? O outro texto é do apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, verso 7, que ele diz o seguinte: lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque ele está o quê? Cuidando de vós. Então, pessoas que elas estão ansiosas e elas começam a ter problemas espirituais, porque estão ansiosas. Aliás, os médicos já têm dito que as nossas enfermidades, elas aumentam a proporção da nossa ansiedade. Uma pessoa extremamente ansiosa, se ela fica doente, a doença aumenta. Porque ela está tremendamente ansiosa. Não foi sem razão que Jesus disse, não estejais ansiosos. Não fique ansioso. Como é que nós podemos vencer a ansiedade? Primeira coisa, Jesus ensinou, nesse mesmo capítulo 6, no verso 33, que precisamos ter prioridades corretas. Qual a nossa prioridade como filho de Deus? Buscai primeiro. Vamos dizer juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós queremos primeiro que Deus nos acrescente as coisas, depois buscar o reino de Deus. Não é assim que funciona, não. Ele diz, busca primeiro o reino de Deus, e eu vou acrescentar as outras coisas. Ah, pastor, mas eu estou num aperto tremendo, por isso que eu estou ansioso.
Pastor, eu estou com uma enfermidade tremenda, por isso que eu estou ansioso. Busca ao Senhor. Busca primeiro ao Senhor. E Ele, diz a Bíblia, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais Deus vai acrescentar. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Não sabe o que eu preciso? Deus sabe. Nós precisamos ter prioridades corretas. E precisamos crer no cuidado de Deus. O apóstolo Paulo, no chamado Cântico de Vitória de Romanos, ele escreve, inspirado pelo Espírito de Deus, uma realidade extraordinária, que está aí. Vamos ler juntos? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Presta bem atenção. Aquele que não poupou seu próprio Filho, como é que ele não vai nos dar todas as coisas? Nós somos humanos, sabemos disso. Mas o nosso Deus nos convida a confiar nele. Ele nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele está cuidando de nós. Então, quando vier aquela ansiedade, né, pessoas ansiosas, hoje a ansiedade é um mal do século, né? Que atinge pessoas de todas as idades. Nós temos hoje crianças extremamente ansiosas, temos hoje adolescentes ansiosos, jovens, adultos, pessoas idosas tremendamente ansiosas, porque esqueceram-se de que Deus é o Deus que cuida de nós. Você vale mais do que uma ave que está a voar. Para Deus vale. Você vale mais do que uma planta. Para Deus vale. Deus diz o seguinte: eu cuido deles. Sabe por que Ele não cuida às vezes de nós? É porque a nossa ansiedade impede que Deus cuide de nós. Essa noite nós cantamos esta canção. E às vezes a gente canta uma canção e a gente nem pensa no que está cantando. Mas essa canção que nós cantamos ao início do culto dessa noite, ela diz o seguinte: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Irmão, tudo pode falhar nessa vida. E a verdade é, tudo pode falhar. Mas mesmo quando tudo falhar, ou se tudo falhar, o nosso Deus não vai falhar. Ele é fiel. Então nós vamos repetir essa canção ao final desse culto. Eu queria que você pensasse no seguinte: o que está levando você a ficar ansioso? Né? Os psicólogos dizem que a ansiedade é uma doença de preocupação. O ansioso é aquele que está vivendo no futuro, que não chegou. Ele está preocupado com coisas para as quais ele não tem solução. E ele se esquece de que ele precisa confiar no Senhor.